Olá, meus amigos. Meu nome é Romildo. Eu sou o criador dos robôs de investimento em MetaTrader. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o robô Martingale 4, versão 02. Nós temos a versão 01, né? Que eu já expliquei em outro vídeo. E eu vou explicar ela novamente completa aqui, porque houve bastante alteração na versão 2. Então não vai precisar assistir o vídeo da versão 1. Então vou explicar tudo aqui, que depois eu vou apagar o vídeo da versão 1, ok? Então tá, o robô ele é bem simples, não existe muito mistério, mas a gente vai atualizando ele à medida que vai surgindo as ideias e os usuários também vão utilizando. E aí a gente vai atualizando para ficar cada vez mais redondo, vamos dizer assim, né? Olha só, o robô é muito simples, é só você configurar o horário. O horário padrão dele é às 9h05, termina às 17h20 de fazer a entrada. E 17h40 ele fecha tudo que tiver. Então 17h20 ele não faz mais entradas, as que tiverem, se ele não sair pelo stop, ele sai às 17h40. Então isso aqui são configurações básicas. A questão do Martingale, da entrada do número de contratos, está aqui agora. Ó. Antes, na versão 1, era o seguinte. Se você entrasse com um contrato aqui, contratos da primeira entrada. Se você entrasse com um contrato aqui, o próprio robô já calculava se houvesse uma perda, né, nesse um contrato. Se houvesse uma perda, na próxima ele entraria com 2 contratos. Então o robô multiplicava essa primeira aqui vezes 2, então dava 2 contratos. E depois, se caso perdesse também nessa segunda entrada, ele multiplicava esse 1 aqui por 4. Então ele pegava 4 aqui na segunda entrada. Então ele mesmo calculava. A partir dessa versão eu vou deixar aberto aqui para o usuário colocar. Então ele vai setado, né, padrão, um contrato, depois se perder entra com mais 2, que é a segunda entrada do Martingale, e se perder ele entra com mais 4, que é a terceira entrada do Martingale. Se ainda assim perder, ele volta para 1. Tá? Mas você, de todo modo, vai ficar aberto, então você pode vir aqui e alterar. Eu quero que ele entre com 1 na primeira, na segunda eu quero que ele entre com 4. Então, se ele perder a primeira, na segunda ele já entra com 4. Se ele perder a segunda, na terceira ele vai entrar com os mesmos 4. Eu posso colocar 8 aqui se quiser. Isso quer dizer o seguinte, que agora está aberto para o usuário colocar. Beleza? De todo modo, ele está setado aqui, padrão, entra com 1, se perder ele entra com 2, se perder ele entra com 4. Se perder assim mesmo, ele volta para 1. Beleza? Outra coisa que foi colocada agora nessa versão nova é o cálculo das taxas, tá? Ele está setado aqui padrão 0,25 por contrato, o valor das taxas por contrato de índice, tá? Contrato de índice é 0,25. 0,25, pessoal, é só as taxas de emolumento e taxas da BMF, tá? Não tem a corretagem da corretora. Isso porque eu recomendo e utilizo, inclusive, a corretagem 0 da Modal Mais, porque em que pese eu achar, né, que o gráfico não é lá essas coisas, trava de vez em quando e tal, mas já percebi que as outras corretoras também têm esse mesmo problema, de vez em quando trava, se o preço, né, der uma esticada muito forte, aí o gráfico trava, vira aquela confusão. Então esse problema não é só da Modal. A vantagem da Modal que eu percebi é o seguinte, é que você não tendo taxa de corretagem, você paga só os emolumentos. E os emolumentos com as taxas da BMF não é muito barato, né? É 0,25 por contrato. Por contrato. Isso quer dizer o seguinte, se eu entrei com 1 aqui, já paguei 25. Quando eu saio com esse 1 aqui, pago mais 25. Então dá 50 centavos você entrar com o contrato e sair com ele, tá? Então, mas o robô vai calcular por contrato, por entrada. Se ele entrar na segunda aqui, ó, entrou com 2 contratos, então ele vai multiplicar por 2, vai dar 50 centavos. Se você sair com os outros 2, vai dar mais 50 centavos. Ele vai calculando isso para você. Mas ele não vai calcular isso só as taxas da BMF e emolumentos. Ele vai calcular também o imposto de renda retido na fonte, que é 1% do líquido. Então, se por acaso o saldo do seu saldo do que você está ganhando no dia estiver positivo, e descontando as taxas que ele já calculou, então desse líquido ele aplica 1% a título de imposto de renda na fonte. Então o robô também vai fazer esse cálculo, beleza? Então você não vai ver necessariamente lá 25, 50, 75, R$1, 1,25, não. Às vezes vai ficar um pouquinho diferente por causa que tem o imposto de renda, ok? Tá, então além dos horários, dos volumes do Martingale e também do cálculo de taxas,
eu tenho agora uma novidade aqui também, é o seguinte, ó. Na versão 1 nós só tínhamos uma média, e aí nós tínhamos uma distância x dessa média. Então o padrão setado era uma média curtinha, de 2 períodos só, e uma distância de 20. Isso quer dizer o seguinte, o preço distanciou 20 pontos da média de 2, ele faz a entrada. Se caso o preço colar na média de 2, de volta, ele sai. Só que agora ele vai ter as médias para entrada e uma média para saída. Não quer dizer que precisa ser mais a mesma. Você pode agora configurar de acordo com a sua necessidade, tá? Fazer os backtests aí para ver qual fica melhor. Ele vai setado desse modo, ó. Então nós temos aqui uma média 1, média do 0,1, que vai com 2 períodos e com 20 de distância, que é o dx dele, né? Distância x. E tem mais uma média que é a média de confirmação, que é a média 2, e aqui está com uma média de 5 períodos com a distância de 50. Se você quiser usar igual, é só você colocar igual, tá? Então, por exemplo, 2 e 20. Então, se você colocou as duas iguais, o robô não vai fazer nenhuma diferença para ele. Beleza? Então, para todos os efeitos, você tem uma média de entrada e uma média de confirmação. Ela vai afetada aqui de 2 períodos, de 20 de distância, de 5 períodos, 50 de distância. Só que nós agora temos uma média para sair. E está setado também, que é a mesma média de entrada, no caso aqui de 2 períodos. Então, igual estava na versão 1, né? Mas se você quiser sair para uma média diferente, uma média 5, por exemplo, ele sai, tá? Você entra com a média 2, sai na média 5, aí você vai fazer os cálculos de acordo com a sua necessidade. Mas para todos os efeitos, ele vai setado com o que estava. Entra com 2, sai no 2, beleza? E aqui nós temos uma novidade, ó. Fechar quando o loss for maior que. Então, se o loss ele for maior que menos 10, ele entra. Se for menor que menos 10, ele entra, não, desculpa, ele sai, né? Porque aqui é a saída. Ele vai sair. Então, o que vai acontecer? Se por acaso o preço der uma esticada muito forte, ele entrou lá com X contrato. Aí o preço dá aquela esticada muito forte, é contrário. E depois, quando ele volta, ele toca na média, ele sai com um loss grande. E aí, o que o robô faz então? Ele faz o seguinte, ó, mesmo que ele tocar na média, se o prejuízo for maior que menos 10, tipo menos 20, menos 30, menos 50, se for maior, ele não sai. Ele vai esperar dar esse resultado menor. Ah, mas e aí se o preço for contra e não sair? Aí ele estopa aqui embaixo, ó, com 500 pontos. 500 pontos daquele número de contratos. Ou pega os 50 já logo de cara, né? Então, essa é a novidade aqui da média. Você tem uma média separada para poder sair e você pode configurar aqui. Se você quiser continuar para ele sair a hora que tocar a média, é só você aumentar aqui, sei lá, 500. Você colocou 500 aqui, qualquer valor menor que 500, se ele está com menos 200, menos 300 e tocou na média, ele vai sair, tá? Então, eu setei aqui com menos 10, que foi o melhor que eu encontrei. E aí nós temos os parâmetros de saída, que é os gain em pontos do índice, tá? 50 pontos do índice e 50 pontos e 500 pontos do loss, né? Stop gain de 50 e 500 de loss. Aí nós temos uma novidade aqui também, que é essa aqui de baixo, ó. Meta de lucro diário, meta de perda diária, máxima diária, né? Aqui é o seguinte, isso aqui é uma solicitação de um cliente que ele falou o seguinte, como o robô ele faz muitas operações e paga muitas taxas, eu queria sair com a minha meta diária depois já líquido das taxas. Então, parar pela meta líquida das taxas. Se você, ele vai desligado, né? Se você ligar aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que, para o lucro, ele vai ter que tirar as taxas e ainda sobrar o lucro que você colocou. E para a perda, ele vai somar a perda que você tem mais as taxas. Deu o valor que você colocou, ele para. Beleza? Vamos fazer uns backs aqui para vocês verem ele funcionando. Tá, primeiro eu vou rodar ele. Vamos ver o dia que está aqui. Dia 31/5. Ó, esse dia foi um dia legal, quer ver? Vamos rodar ele aqui para a gente ver ele rodando, né? Ó, ele está setado, então vou pré-definidos aqui, ó. Entra com um contrato, depois com mais 2 se perder, depois entra com mais 4 se perder, paga 25 centavos por contrato, considerando que seja corretagem zero, né? Se você vai trabalhar com a XP, por exemplo, vai pagar, sei lá, mais 25 de taxa. Então, além dos 25 da BMF e emolumentos, você vai colocar aqui 50, né? Aí ele vai calcular certo para você, tá? Mas para todos os efeitos, considerando que seria BMF, é só emolumentos e taxa da BMF, não tem a corretagem, tá?
Então, beleza. Então, ele vai entrar com 1, depois, se perder, ele entra com 2, se perder, ele entra com 4. Se perder assim mesmo, ele volta para o 1 de novo. E aí, a média que eu vou utilizar padrão é a média 2 com a distância de 20, confirmado pela média de 5 com a distância de 50. Vai sair pela média de 2 se o preço for menor que 10. É maior que 10, né? Maior aqui, ó. Maior que menos 10. E aí nós temos um stop de 50 pontos. Se não tocar na média, já pegar os 50 pontos, ele já sai. E se não tocar na média e for menor que menos 10, 500 pontos, ele também sai. Beleza? Eu vou deixar sem meta diária aqui, deixar 10 mil e falso, para a gente depois voltar nisso aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar o dia 31. Dia 31, olha só. Já fez R$5. Olha aqui, ó, ele calculou 0,55 de taxa, né? 0,55 taxa operacional, tá vendo aqui? Está sem meta, então vamos embora. R$25. Olha lá, ó, tá com R$36 e tá com R$3,93 de taxa. Por que R$3,93? Porque aqui tem imposto de renda junto, tá? Mas vamos lá, continuando. Ó, seria interessante que você colocasse uma meta, tá? Uma meta para ele parar. Aqui, ó. 99, 103, 112, 100, voltou para 100. Aqui é importante, ó, olha aqui, ó. Ele foi aqui, entrou, tá vendo aqui? Quando ele subiu, que ele tocou na média de volta, ele tomaria esse loss aqui, ó. Esse prejuízo. Daqui até aqui, 103 pontos. Mas, como a gente colocou, se tá menor que 10, então, maior que 10, menos 10, ele não vai fazer nada. Então, o que ele fez? Ele foi lá e a hora que ele voltou, já tinha cruzado a média, aí ficou menos 10, ele saiu. Quer ver? Ó? Onde é que é isso aqui? Deixa eu ver. Esse caso aqui, ó, R$11. Ó. Aí ele entrou aqui de novo e o preço está menos 14. Ó, ele não vai sair. Agora saiu porque deu menos 11. Opa, menos 10. Ó. Menos 10 ele saiu. Então ele veio aqui embaixo, saiu lá, o preço voltou e ele já ganhou mais 20, então, né? Porque ele entrou com 2 contratos, ó. Ele já ganhou mais 20, tá? Tá com 146 agora. Aí entrou, saiu, entrou com 2, saiu. Entrou com 2. Ó, ele perdeu nessa e nessa. E agora ganhou nessa, ok? Tá com 7,49. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. O preço foi lá embaixo. A hora que tocou a média, ele não saiu. A hora que foi para cá, aí ele saiu. E já entrou novamente. Ele saiu aqui com menos 2 no caso, né? E agora ele entrou com 4 contratos. Vamos ver. Ganhou R$12, beleza? Tá com 159, são 10h50 e pouco da manhã. Olha esse caso aqui, ó. Ele entrou, o preço foi lá em cima, voltou, perdeu 10. Ok. Aí já entrou de novo, inclusive. E agora ele ganhou 26. Porque ele tinha entrado com 2. Ok? Tá com 186, vamos parar em 200, né? 208, tá bom. Vamos colocar nesse mesmo dia uma meta de 200. Vamos voltar lá. Uma meta aqui de ganho de 200. Só que R$200. Sem contar as taxas, ele vai dar R$200. Vamos ver que vai virar. Então ele vai fazer as mesmas operações. A hora que bater R$200, tá vendo aqui, ó? Bater R$200, ele vai parar. Tá com 80, 85, 90, 99, 103, 112, voltou para 100, 90, 136, 146, 140, 144, 151, 159, 186, 200. Parou. Não vai fazer mais nada. Mas aqui é 200, depois você vai ter que pagar as taxas, mais 26. Se eu por acaso ligar aqui, ó, deixar os mesmos 200 lá e ligar, eu quero que parar pelo líquido das taxas. Olha só o que ele vai fazer. Isso é a mesma coisa que ele faz no lucro, ele faz no prejuízo também, tá? Então, no lucro, o que ele vai fazer? Vocês vão ver aqui agora que ele vai pegar e vai somar, para parar, vai somar com as taxas. Ou seja, tem que dar R$200 líquido e não R$200 e depois sobrar, tirar as taxas. Não, a hora que der R$200 líquido, ele vai parar. Então, está com 158 agora, 197, 208, 202, 214, 229, agora ele parou.
Tá vendo aqui, ó, 229 porque pagou 29 de taxa, ó. Sobrou 200 líquido. Claro que não vai bater certinho, né? Porque depende do spread e etc. Mas de todo modo ele parou com 229 porque tem 29 de taxa, sobrou 200 líquido. Beleza? Se fosse com prejuízo, aconteceria a mesma coisa, tá? Então o que ele vai fazer? Se aqui tivesse, sei lá, 200 de prejuízo e aqui desse 29 de taxa, então quando desse 170 aqui já pararia. Já pararia, porque somando 170 mais os 30 aqui, já daria os 200, então ele já pararia. Beleza? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente analisar. Não, é só isso mesmo, né? A vantagem que eu coloquei agora foi só que você mesmo pode configurar o número de contratos que você quer entrar no Martingale. Você coloca as taxas que você vai pagar, você tem duas médias para poder entrar, tem uma média diferente para poder sair. Você tem também os gains, aí você coloca de acordo com a sua necessidade. E você tem as metas diárias. Ele vai setado assim, ó. Ele vai sem as metas diárias e falso aqui, tá? Aí você analisa qual que é melhor para você, qual que é o seu stop loss, o máximo diário e a mínima diária. E aí a saída aqui também, você pode também configurar de acordo com a sua necessidade. Beleza, pessoal? É isso, né? Então a ideia era sair, cadê eu voltar aqui? A ideia daquele menos 10 lá é isso aqui, ó. O preço vai lá em cima, a hora que ele toca a média ele não sai. Só sai depois que virou menos 10, tá vendo? Ó? Pelo menos menos 10. E nesse caso aqui ele saiu aqui. E aí como já tinha dado fractal, ele pegou e entrou novamente e já ganhou aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Ele foi lá em cima. A hora que tocou ele não saiu. Quando voltou aqui ele pegou aqui embaixo, mas foi com menos 10. Esse caso aqui também, ó. Ele bateu aqui, foi lá embaixo, voltou, aí ele saiu aqui no 0 a 0 praticamente. Mas e se ele não sair? Ele vem aqui, não toca na média e também não fica menos 10. E aí ele dispara. Você estopa. Estopa com quanto? Com 500 pontos. Beleza? Ou qualquer outro ponto que você... como é que eu vou dizer? Que você configurar. Beleza, pessoal? É isso. Se sobrar alguma dúvida, nós estamos aí na área. Só chamar. Valeu? Abraço.